E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula de inglês e hoje o tema vai ser daqueles, hein? Palavras que todo mundo confunde, não sabe qual que é o som exato, a pronúncia correta. Hoje eu vou explicar tudo isso e vocês vão ver que vai ficar tudo mais fácil para vocês. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre essas palavras que são super parecidas, né? Nós vamos falar sobre thought, tough, taught, though, through, throughout. Complicado, né? Tantas palavras com pronúncia parecida, mas relaxa que hoje vai ficar tudo claro para você. A primeira pergunta que eu tenho é o seguinte: você já falou alguma frase em português que talvez você nem usou todas as palavras e mesmo assim as pessoas te entenderam? Será que tem alguma frase assim que você fala tão rápido que às vezes até come uma palavra ou outra, mas mesmo assim passa batido? Eu vou ter que levar o carro na mecânica semana que vem, vou ficar sem carro e eu não sei como que eu vou ir para o escritório. Vocês entenderam o que eu disse? Eu vou ficar sem carro porque está na mecânica e eu não sei como que eu vou para o escritório. Eu não sei. Eu não sei. Perceberam que eu não falei assim, ó? Eu não sei como ir ao escritório. Foi uma frase meio que comida, né? Mesmo sem falar a palavra não, vocês ouviram e entenderam. Eu não sei. Por que isso? Porque a gente sempre vai muito pelo contexto, a situação que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque em inglês, português, francês, qualquer idioma, a gente vai muito pelo contexto, mesmo quando você fala o teu próprio idioma. É super natural isso. Então não fiquem se preocupando o tempo inteiro com a questão de saber a pronúncia perfeita e, mas eu vou confundir essa palavra com aquela. Não, pelo contexto, tudo vai ficar claro. Então, hoje você vai aprender todas essas palavras e usar elas no contexto correto. Vamos para a primeira. E para a primeira palavra, já tem uma questão aqui que pega muita gente, que é o som do TH em inglês. O som do TH, ele é super comum na maioria dos países que falam inglês, tá? Mas existem sim lugares que ele não é tão necessário ou nem é usado. Então, dependendo para onde você for ou o tipo de inglês que você quer aprender, você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte, e no Canadá também, o som do TH ele é bem claro, que é a língua fazendo esse movimento que tem aí na tela. Você pode fazer o som de S para começar, tipo S. E aí você joga a língua entre os dentes. S. E agora ele virou um sopro. Lembrando que esse é um som que não tem no português, então não tem como você adaptar muito, tá? Se você quiser fazer esse som do TH, tem que ser dessa forma. Um sopro com a língua entre os dentes. Bom, nós temos a palavra thought. Thought, certo? A palavra thought é o passado de think, passado de pensar. Eu pensei ou eu achei que você estava em casa. I thought you were home. Thought. Eu achei que você era meu amigo. I thought. Eu achei. I thought you were my friend. Eu achei que eu seria convidado. I thought I would be invited. Vamos ver um pouco de contexto aqui. Temos duas pessoas conversando e o rapaz ele diz o seguinte: Why are you sad? Por que você está triste? Why are you sad? E aí ela vai dizer o seguinte: eu achei ou eu achava, I thought you were my friend. Eu achei que você era meu amigo. E por isso que ela está triste. Olha o contexto. Vamos dizer que eles estão conversando e ele fez alguma cagada, né? Machucou a amiga dele, assim, fez uma sacanagem. E aí agora ela está triste, porque ela achava que ele era amigo dela, ela está decepcionada. Então, o contexto indica muito pro I thought. Eu achava. Não vai ser o thought, through, though. Outras palavras que têm um significado completamente diferente. Então, essa primeira é a palavra thought, que significa eu achei, eu pensei. Agora vamos falar sobre tough.
Ali eu já coloquei de cara como a gente fala essa palavra. Tough. Esse é com som de F mesmo, tá? Tough. O nosso F em português. Mas se escreve assim, ó. Tough. Significa difícil, complicado, árduo, resistente, robusto. Todas essas palavrinhas ali em português. Então nós temos algumas imagens aqui que a gente poderia descrever como tough. O touro aqui is tough. Yeah, the bull is tough. The man is tough. A criança aqui pulando, né, de ponta cabeça, virando um mortal de costas. Pô, isso aí é durão, hein? So, he's tough. Algumas frases para contextualizar um pouco mais. It's been a tough year for small businesses. Tem sido um ano difícil, um ano tough para as pequenas empresas. Olha o contexto de novo. Vamos dizer que a gente está conversando e eu falei, e aí, como que tem sido o teu ano? Como que tá as coisas lá no trabalho? E você diz, pois é, it's been tough. Tem sido difícil. Não tem como ser aquele thought. Ó, como que tá o teu trabalho? Ah, tem sido thought. Tem sido pensei. Não junta. Esses dois nunca vão se bater. Não precisa se preocupar. São contextos completamente diferentes. Então aqui a palavra é tough. Próximo exemplo. This backpack is made of tough material. Essa mochila é feita de um material resistente. Tough. Our coach is tough, but he pushes us to be our best. O nosso treinador, ele é rigoroso, ele é duro, ele é difícil, mas ele nos motiva para sermos melhores. So, he is tough. Já pensa aí, alguém na tua família que é durão ou durona? Tipo, uma pessoa que sempre briga, sempre discute ou sempre tá ali forçando as pessoas. Aí você fala, ah, o meu tio tal, my uncle is tough. Meu primo, my cousin is tough. Meu pai, my father is tough. E assim por diante. Vamos dar uma contextualizada aqui? Um casal, né? E a moça diz: What happened? O que aconteceu? E ele fala: Ah, eu tive um dia difícil no trabalho. I had a tough day at work. I had a tough day at work. Próxima palavra. Agora, taught. Esse é bem fácil de falar. Não tem TH, não tem nada. É taught. 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 O que é taught? É o passado do verbo teach, ensinar. Ou seja, eu ensinei, I taught. Ensinou, ensinei, ensinaram, ensinamos. Todas as conjugações do português no passado em uma palavra só. Taught. Aqui a gente vê então as professoras ali que ensinaram alguma coisa. They taught. Exemplos? My grandmother taught me how to cook when I was a child. A minha avó me ensinou, taught me, taught. Essa é o que mais pode talvez confundir com a primeira, né? A primeira é thought. Essa aqui é taught. Thought, taught. Mas também elas ficam meio que separadas, né? Vamos dizer que eu pergunto para vocês, e aí? Como que você... Quem que te ensinou isso aqui? Ah, my sister taught me. A minha irmã me ensinou. Você não vai confundir pensando, nossa, a minha irmã pensou em mim. Não faz sentido. Quem que te ensinou esse tema aqui? Ah, Teacher Felipe. So, Teacher Felipe taught you. Então, foca palavra por palavra nesse caso e não fica se confundindo, achando que elas vão se encontrar, porque não vão. São contextos completamente diferentes. Next sentence. The teacher taught the students an easy way to solve the problem. O professor ensinou os alunos uma maneira fácil de resolver o problema. Ensinou. Vamos para a última. Traveling abroad taught me to be more independent. Então, viajar, né, para o exterior me ensinou. Taught me. Taught é o passado do verbo teach. Vamos contextualizar mais uma vez? How did you learn English? Como que você aprendeu inglês? Ah, o professor Felipe que me ensinou. Teacher Felipe taught me. Taught me. Próxima palavra. Agora é though. Tem um sonzinho do TH no começo. Though. Though.
Eu explico com esse som principalmente do TH porque é o jeito que eu mais escuto aqui no Canadá, tá? Mas como eu disse, em alguns lugares do mundo não faz tão forte assim esse TH. Às vezes fica meio assim, ó, do, em vez de thou, tá? Então vocês não precisam se preocupar tanto assim com isso, depende de qual nível ou qual lugar do mundo você quer aprender o inglês. Though significa embora, apesar de, ainda que e etc. Ele é um pouquinho mais chato de pegar a ideia, apesar de a fala ser um pouco mais fácil. Mas eu vou explicar para vocês. Aqui nas imagens, vocês podem ver que a primeira está chovendo, né? E aí eu quero que vocês pensem assim: embora esteja chovendo, eu vou viajar. Apesar de estar chovendo, só para fazer a contextualização. Ou exemplo aqui, né? O dia estava bonito, mas apesar disso estava muito quente. Então são alguns exemplos aí do uso do though. A primeira frase: I don't speak French well. I understand a little though. Eu não falo francês bem. Mesmo assim, em português o mesmo assim vem ali no começo. Mas esse mesmo assim é o though aqui no final. Então em inglês ele vai ficar mais assim solto no final em muitos momentos. Olha, eu não falo francês bem. Eu entendo um pouco por outro lado. Mesmo assim, mesmo considerando isso. So, I don't speak French well. I understand a little though. Outro exemplo, eu também posso usar o though no meio da frase. The hike was tiring, though the view from the top was worth it. Então a trilha foi cansativa, embora, though, a vista do topo tenha valido a pena. Even though, esse aqui é muito usado. Mesmo que, even though it was raining, we went to the beach. Mesmo que estivesse chovendo, nós fomos à praia. We went to the beach. Beleza? Então, though é uma palavra assim muito usada e geralmente para dar esse contraste. A gente já vai fazer um resumo, vocês vão ver as diferenças também. Vamos colocar aqui em contexto? Então, uma criança perguntou para outra assim: Hey, how was the class? Como que foi a aula? E o outro respondeu: Olha, foi bem chata. It was boring. Mas tinha comida. There was food, though. Então, tinha comida, apesar disso. Embora isso. Então, esse though lá no final, para fazer esse contraste com a primeira afirmação, talvez mudando ali o sentido de uma coisa negativa para positiva ou de uma positiva para negativa. Agora vamos falar de through. Então, mais uma vez o som do TH. Só que agora vai juntar com um R, e aí talvez fique um pouquinho difícil. Through, through. Ah, mas eu não consigo falar. Fala true, não tem problema nenhum. True, todo mundo vai te entender. Comunicação vai acontecer. Ah, mas eu quero falar perfeitinho. Se você ficar buscando a perfeição para sair falando, está ferrado. Lógico que a gente sempre pode melhorar, busque melhorar, mas já comece a se comunicar do jeito que dá e melhore durante o processo. Through. Through aqui a gente pode ver umas imagens, né? Então, através da janela, pelo campo, pelas montanhas, através das montanhas. São alguns exemplos aí do uso do through, tá? Então, algumas frases usando esta palavra. We drove through the city to get to the beach. Nós dirigimos pela cidade para chegar à praia. Esse pela é através da cidade, atravessamos ela, passamos pela cidade. We drove through the city. Through. Ela melhorou o inglês por meio de. So she improved her English through daily conversations. Através de conversas diárias. The cat ran through the open window. O gato correu através, pela, por. Nesse caso aqui, pela janela. Through the window. Vamos ver mais um contexto. A moça pergunta: How can you see me? Como que você consegue me ver? E ele diz o quê? Through the window. Através da janela. Through the window. Vamos para mais uma palavra e a última de hoje. Ela é bem parecida com o through, só que tem um out no final. Throughout. Throughout.
que é durante um tempo, ao longo de tal percurso, no decorrer de tal coisa. Então pensa o através, mas mais amplo, pegando várias coisas. Pode ser tempo, pode ser um lugar. Por exemplo, eu vou viajar por todo o país, atravessando todos os estados. Ou pelo parque todo, não vai ser em linha reta, não. Eu vou andar por todo o parque, vou atravessar, passar por todo ele. Coisas desse tipo. E aqui nós temos como se escreve essa palavra, throughout. Em azul a gente tem a forma que se fala. We traveled a lot throughout the summer. Viajamos muito durante todo o verão. Então esse throughout, está pensando, tem o verão, foi o verão todo, através dele inteiro. Então a palavra throughout. O festival é comemorado em todo o país, passando por todos os estados. The festival is celebrated throughout the country, através do país, throughout. Há flores lindas por todo o parque, através do parque todo, em todo canto do parque. So, there are beautiful flowers throughout the park. Mais uma vez, através de todo o parque. Se a gente contextualizar, temos uma pessoa aqui dizendo I'll travel throughout the country. Eu vou viajar pelo país inteiro, por todo esse país. Throughout. É uma palavra bem interessante, difícil, né, de falar, claro, mas você vai praticar e vai aprender, mas ela é super útil para falar esse tipo de cenário. Em resumo, nós temos as seguintes palavras. Repita comigo. Thought, passado de think. Eu pensei, eu achei. I thought. Eu ensinei algo. I taught. Taught. E não thought. Então a segunda é taught. Alguma coisa que é difícil, dura, persistente. Tough. Com som de F mesmo. Tough. Para fazer um contraste numa frase, a gente usa o though. Embora algo esteja acontecendo, even though. E se for um meio, ou seja, através de algo, aí usamos o through. Through. E para fechar, falando mais sobre tempo, né? Através do ano, através do verão, ou através do país também, sobre um local, aí nós dizemos throughout. Lembre-se que essas palavras dificilmente vão aparecer juntas. Então, elas são muito parecidas? São. Mas elas não vão aparecer o tempo todo. É igual falar em português que a palavra nota, que pode ser uma nota de música ou uma nota de escola, faz as pessoas se confundirem. Não, se você foi para a escola, chegou em casa e o pai pergunta como que foi a nota ou qual nota você tirou, você não vai falar sobre nota de música, não faz o menor sentido. O contexto te deixa claro do que você está falando. Então se preocupe mais com isso, com o contexto, do que comparar um com o outro. Isso não vai te levar a nada. É isso pela aula de hoje. Vocês aprenderam a pronunciar essas palavras da forma correta, entenderam em que tipo de contexto que se usa, e é claro que eu sempre vou deixar material extra para vocês aprenderem cada vez mais. Então continuem seguindo, continuem acompanhando as aulas, porque é muito importante a sequência. A gente vai ver muito dessas palavras no dia a dia, nas situações reais. E é aí que sim você vai aprender de verdade. Hoje foi para despertar aquele conhecimento, lembrar a pronúncia e diferenciar. Agora, vamos colocar em prática. Thank you very much. I see you later. Bye.